Se liga, meu querido aluno, professor Tiago Vidal, na sua tela, para que possamos fazer uma análise sobre um ponto bastante importante. Você já sabe que o direito administrativo tem muita relevância para a sua prova. Só que você tem que entender que o direito administrativo, ele utiliza uma base teórica para que ele possa construir o raciocínio, a parte conceitual e principalmente como que eu vou aplicar o direito administrativo na prática. Legal? Então, o recorte que eu faço contigo agora são em relação às fontes do direito administrativo. Quando eu falo quais são as fontes, é onde eu vou estudar, onde eu posso tomar por base, ou o que eu posso tomar por base, para que eu consiga assimilar, conhecer o direito administrativo. Tá? Por mais que ele seja considerado um ramo do direito relativamente novo, tá? O direito administrativo como um ramo autônomo do direito, como uma matéria específica do direito, ele surge lá no contexto do final da Revolução Francesa, tá? Lá no final do século XVIII. Perfeito. Com o surgimento dos estados modernos é que o direito administrativo nasce no ordenamento jurídico. Beleza, professor. E aí eu preciso, obviamente, ter uma base conceitual. Onde que eu vou estudar? Onde que eu vou aprender? Quais são as ferramentas que eu posso utilizar para que eu possa compreender essa área do direito? Se liga, porque dentro da doutrina, né, dentro dos estudiosos do direito administrativo, nós temos a classificação nas chamadas fontes primárias e também as chamadas fontes secundárias. Se liga só, o povo de direito, eu não sou muito dessa área aí, né, dessa turma, mas o povo de direito gosta de dar vários nomes, né? O mesmo instituto é a mesma coisa, mas tem uma infinidade de nomes. Isso aí você vai ter que se acostumar, tá? E aí você vai ter que fazer os ajustes a depender da banca que você vai escolher aí, né? A Sebrasp, FGV, VUNESP, a OCP, enfim. Você tem que, para além do conhecimento da matéria, conhecer também como que a banca te cobra isso. Por que eu estou falando? Porque, basicamente, a maioria dos materiais, né, do direito administrativo classificam fontes em fontes primárias e fontes secundárias. Mas quer ver só? Você parece, quais são consideradas as fontes imediatas do direito administrativo? Quais são consideradas as fontes diretas do direito administrativo? Aí o aluno, o bicho ruim que é o concurseiro, né, fala, fonte primária não é fonte direta. É pegadinha, trocou o nome aqui, vou marcar errado. Então, calma. Quando eu falo em fontes primárias, eu também posso chamá-las de fontes diretas, fontes imediatas. Se você quer estudar direito administrativo, quer começar a aprender sobre direito administrativo, o primeiro lugar, a primeira ferramenta que você vai socorrer, tá aqui, ó, são as leis. Perfeito? Basicamente, o direito administrativo, ele vai seguir leis. Nós vamos ver em um momento oportuno que um dos principais princípios, né, aqueles valores que vão nortear aí o direito administrativo, é o chamado princípio da legalidade. A administração pública, a máquina pública, ela só atua, ela só faz alguma coisa se a lei assim expressamente prevê. Legal? Só que olha só, detalhe importante. Quando eu utilizo essa expressãozinha aqui, as leis, dentro desse contexto, eu preciso entendê-las de forma abrangente, de forma a um sentido amplo, tá? Por quê, professor? Porque dentro dessa terminologia aqui, ó, você pode considerar os princípios do direito administrativo. Princípios
Pô, professor, já ouvi falar, princípio, legalidade, pessoalidade, princípios constitucionais. Princípios são fontes do direito administrativo. A Constituição Federal de 1988 também é considerada fonte. Nós também temos as leis em sentido estrito, que eu já vou explicar, em sentido estrito. E nós também temos, dentro dessa expressãozinha amplo senso, né, em sentido amplo, os chamados atos normativos. Normativos. Por que é importante que você consiga ter essa visão? Professor, se eu quiser aprender sobre direito administrativo, então, primeiro instrumento que eu vou fazer valer são as leis. Quando eu falo leis, eu preciso compreender que estão abrangidos os princípios, a Constituição Federal, leis em sentido estrito. Como assim, professor? A Constituição não é considerada uma lei, né? Dentro da hierarquia de normas, a Constituição é que vale mais. Dentro do nosso Estado, do nosso regime democrático de direito, Estado democrático de direito, quem tem uma maior força, quem tem um maior peso é a nossa Constituição. É dentro da Constituição que estão inseridos vários princípios, que são aqueles valores mestres que vão nortear aí a aplicação do direito administrativo. Só que eu também tenho lei em sentido estrito. Uma lei ordinária, uma lei complementar, dependendo uma medida provisória que tem força de lei, tá bom? Então, as leis em sentido amplo abrange, por óbvio, também as leis em sentido estrito, tá? E aí os chamados atos normativos, que são aqueles atos praticados pela alta cúpula da administração, perfeito? Então, quando o presidente da República, por exemplo, expede um decreto regulamentar, eu também considero ele uma fonte primária, uma fonte direta, ou também chamada de fonte imediata. Então, quando eu quiser entender, estudar qualquer matéria, professor, eu quero estudar sobre licitações e contratos, quero aprender, né, como que a administração pública pode comprar, adquirir um bem ou um serviço, eu pego a Lei 14.133. Ah, então é através de uma lei que eu vou entender quais são as regras de licitações e contratos. Eu vou prestar concurso público para a área federal, né? Quero ser servidor público federal. Se você quer entender como se dará essa relação entre você, futuro agente público federal, e a administração, você vai pegar o Estatuto do Servidor Público Federal, Lei 8.112. E aí você vai perceber que tem lei para tudo. Tem lei de improbidade, tem lei de processo administrativo do âmbito federal, tem lei de concessões e permissões. Por que tem um monte de lei, professor? Porque o direito administrativo utiliza como base para sua compreensão justamente as leis. Fechou, professor. Então, se eu quiser aprender sobre qualquer tema de direito administrativo, eu me recorro a uma lei. Show de bola. Só que aí eu te pergunto, será que só a lei é suficiente? Para pensar comigo. Se fosse só fazer a leitura da lei, vou ler a Constituição e vou aplicar na prática, tá? Mas te pergunto, dentro do texto constitucional não cabe interpretação? Vou te dar um exemplo. O texto constitucional ele foi elaborado lá na final da década de 80, 1988. Perfeito. E lá no artigo 226 ele trazia, né, o instituto do casamento. O casamento é a celebração entre um homem e uma mulher. Perceba, o conceito de relação conjugal lá da década de 80 é o mesmo que nós adotamos atualmente. A interpretação dada à Constituição, que é lei em sentido amplo, é a mesma de hoje? Não, né, professor? Nós já estamos carecas de saber aí, a relação homoafetiva é admitida, inclusive ela é aceita, né, pelo nosso ordenamento jurídico brasileiro. Então a relação conjugal entre homem e mulher, que era entendida lá na década de 80, hoje mudou um pouco, perfeito? E obviamente que a gente não pode tapar os olhos a essa mudança de interpretação. Por que eu te dei esse exemplo? Perceba, se eu fosse utilizar o texto constitucional, o casamento é entre homem e mulher.
Não poderia existir casamento entre dois homens ou entre duas mulheres. E é aí que que surge a necessidade de um complemento. As chamadas fontes secundárias, elas são instrumentos que auxiliam na aplicação das formas primárias. E aí nós temos 4 fontes secundárias, tá? Quais são elas, professor? Nós temos a doutrina, nós também temos a jurisprudência, nós temos as súmulas e também são consideradas fontes secundárias os costumes. Perfeito? Primeira questãozinha de prova sua vai perguntar, ele vai trocar na verdade, né? São consideradas fontes secundárias do direito administrativo, a doutrina, a jurisprudência, súmulas e princípios constitucionais. Opa! Doutrina, jurisprudência, súmula, fonte secundária. Mas os princípios são considerados fontes primárias. Então, muito cuidado. Por quê? A prova, a banca examinadora, ela vai simplesmente inverter. Vai falar que uma fonte secundária é uma fonte primária, fonte secundária. Legal? O que significa, então, professor, as fontes secundárias? Também chamadas de fontes mediatas. Fontes indiretas. São aqueles mecanismos jurídicos que vão auxiliar na aplicação, na interpretação e na colocação em prática das fontes primárias. O que é doutrina, professor? São os estudiosos do direito administrativo. Manja aquele CDF da tua turma? Sempre tem um CDF que o cara ele consegue ter uma compreensão do tema, ele consegue raciocinar, pensar, criticar, debater, acrescentar. A doutrina são os pensadores, os estudiosos do direito administrativo. Perfeito? Legal? São eles que vão debater a aplicação de princípios, do texto constitucional, possibilidade de expedição de atos normativos. Então a doutrina é quem pensa e estuda sobre o direito administrativo. Quem que é a jurisprudência, professor? A jurisprudência nada mais é de uma construção de entendimentos pelos tribunais superiores. Quando eu falo na estrutura do Estado Democrático de Direito, você já está ligado. Existem 3 poderes: poder executivo, legislativo e judiciário. Para que serve o poder judiciário, professor? Ele julga, ele aplica a lei ao caso concreto. E quando o poder judiciário faz isso de forma reiterada, ele vai analisando, julgando processos, casos de uma mesma matéria, há a criação de uma jurisprudência. Então, a jurisprudência são decisões reiteradas, tanto do STJ quanto do STF, que são as nossas cortes superiores, em determinado sentido. Legal? A jurisprudência também serve como fonte para aplicação do direito administrativo. Se o juiz, se o Poder Judiciário aplica a lei ao caso concreto, ele está fazendo o quê? Interpretação, aplicação da lei ao caso concreto. Isso também pode servir como fonte secundária. Tá bom? Já as súmulas também são consideradas fontes secundárias. É resumo de jurisprudência. Beleza? São enunciados curtos que mostram quais são as tendências dos tribunais superiores. Súmula são textos curtos, tá? Que vão condensar de forma bem resumida quais são os entendimentos proferidos pelas nossas cortes superiores. Superior Tribunal de Justiça, STJ, Suprema Corte Federal, Supremo Tribunal Federal, STF. E aí você não pode se esquecer dos costumes. Cuidado! Tá? Os costumes nada mais são do que prática reiterada. São hábitos adotados pela administração pública e que servem de fonte secundária. Perfeito? Nas universidades federais era muito comum, o professor mais velho, né, o que tinha mais tempo de casa, ele escolhia as matérias. Isso não está em lei, não está em regulamento, não está em regimento nenhum, mas todos os professores, né, utilizavam dessa prática, uma prática habitual. Normalmente, quem é o professor, o decano, né, que a gente fala, o mais velho, é ele que pode escolher, vai ter, né,
as prerrogativas dele ali, por se tratar de a pessoa que está mais tempo ocupando aquele cargo. Então, os costumes, diferentemente lá do direito penal, aqui no direito administrativo, serão consideradas fontes também. Fechou? Espero que você tenha curtido. Um grande abraço e até a próxima.